Obrigada. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui no 6º Congresso de Estudos e Pesquisas da Tradução e Interpretação de Língua de Sinais Português. É a primeira vez que eu palestro neste evento. Agradeço o convite, estou muito feliz, um pouco ansiosa, mas tomara que dê tudo certo. Eu estou muito feliz porque esta é uma semana importante, é um momento de rever pessoas, de reencontros, de trocas de experiências, de conhecer as pesquisas que estão acontecendo. A gente sabe que as pesquisas estão aumentando bastante, isso é importante, a presença de todos vocês pesquisadores aqui. Este é o tema da minha palestra. Mas antes de começar, eu preciso falar um pouquinho da minha trajetória. E também um pouco de como eu pensei em explanar esses assuntos aqui para vocês. A minha trajetória inicia também como professora na UFSC, no bacharelado em Tradução e Interpretação e no Letras Libras, licenciatura. A partir do momento que começamos a discutir as relações dentro desse espaço de formação e que conhecimentos teríamos. Então, dentro do mestrado aqui do programa de pós-graduação aqui na UFSC, tínhamos questões que também faziam relação com a formação em inglês, português. E aí começamos a estudar essa área, essa questão da formação também no inglês português, dentro do meu mestrado. E quando eu voltei dos Estados Unidos, dos meus estudos, eu tive a notícia que já tinha se concretizado na pós-graduação os estudos também da Libras, no programa de pós-graduação. E a minha pesquisa tem relação ao ensino de Libras para ouvintes. O ensino como língua adicional para ouvintes. Dentro também do bacharelado, do curso Letras Libras Bacharelado. Eu fui para a Unicamp fazer uma pesquisa. E eu comecei a entender como funcionava a relação dentro do ensino de língua. A questão que não é só cognitiva, mas sim tem a ver com a relação entre as pessoas dentro do espaço de ensino. E aí, dentro da minha pesquisa, o enfoque também foi esse. Retornando novamente para a UFSC, olhando o trabalho aqui. E depois, no segundo momento, no trabalho como coordenadora dos trabalhos extracurricular do Letras Libras, eu sempre percebia os relatos dos alunos aprendendo Libras como segunda língua e dos professores também que ensinavam Libras como segunda língua para adultos, como língua adicional. Eles iam para o contexto de ensino e eu também observava que as questões eram as mesmas. Eu como pesquisadora e os professores também. Então, eu vou falar um pouquinho do cenário, dos dados e ver como se dá esse processo do ensino de L2 aqui. E eu não vou mostrar tudo, eu vou mostrar alguns relatos dos alunos ouvintes sobre o ensino, sobre o aprendizado deles de segunda língua. E a gente percebe que as metodologias, a forma de ensinar não tem mudado, mesmo depois da formação do Letras Libras licenciatura. A gente sabe que a maioria de vocês tem experiência com o ensino de Libras como L2.
Então, eu quero deixar bem claro que o objetivo da minha palestra aqui é pensar, a partir de existir uma formação do profissional de Libras, que ensina Libras, é óbvio que a gente tem essa formação, mas alguns professores têm muito mais experiência do que o que foi tratado na formação. Então, eu espero que consigamos fazer uma discussão bem consciente sobre o ensino de língua de sinais, sobre o profissional que trabalha com a língua de sinais hoje. A gente sabe que é uma área com bastantes assuntos, uma área bem importante, e eu acabei escolhendo três enfoques para minha apresentação. O primeiro enfoque para discutir o ensino de língua de sinais como língua adicional é a afetividade, as crenças em torno do ensino-aprendizagem, e, em terceiro momento, discutir a importância do ensino contextualizado. Assim como de outras línguas também para Libras. E por que eu escolhi esses três temas, esses três assuntos para tratar aqui com vocês? Porque eu acredito que eles são extremamente importantes nesse momento que estamos vivendo. É um problema, sim, atual. Temos a formação do Letras Libras. Percebemos que a maioria dos alunos ignoram essas questões. E, para mim, de toda a minha trajetória, são questões importantíssimas para a relação ensino-aprendizagem de língua. Espero que vocês concordem comigo, depois de tudo que eu falar aqui. Então, como vai ser o nosso caminho de discutir esses temas? Eu vou falar um pouco teoricamente, trazer o embasamento teórico, mas eu vou mostrando um pouco dos meus dados, que fazem parte da vida real, do ensino-aprendizagem no dia a dia. Então, a minha ideia é que eu traga um pouco do teórico e um pouco do dia a dia no ensino. Então, assim, a maioria das pessoas acham que depois de formação, da experiência, já são excelentes professores de língua. Mas pensando no enfoque da língua como língua adicional, isso requer uma atenção maior. Observando a imagem e várias questões que envolvem o ensino-aprendizagem, percebemos que há um cenário bastante complexo. Quando se está no início de um curso, de uma formação, os alunos eles não têm o mesmo nível de conhecimento da língua, também não têm o mesmo nível de consciência sobre a língua, o que pensam sobre a língua. Então, isso é muito, muito variado. E também tem diferentes faixas etárias. Para cada faixa etária, tenho crianças, jovens, adultos. A forma de se relacionar dentro da sala de aula e a metodologia de ensino tem que ser diferente também. Como ouvintes, existe a influência do português. E qual é o papel da primeira língua dentro do ensino da segunda língua como língua adicional? Os alunos estão motivados ou não? Por que eles estão ali na sala de aula para aprender a língua? Qual a motivação deles? E quais são as suas estratégias para aprendizado desta segunda língua? E qual é o perfil de cada aluno? Eles não têm o mesmo perfil. Então, eu selecionei 3 itens de todas essas questões. A primeira é a questão afetiva, as crenças e a cultura, e sugestões práticas, metodológicas de estratégias de ensino para o trabalho do professor. Eu fui para Belém do Pará.
num congresso para discutir que teve uma conferência de ensino de segunda língua. E qual era o tema lá? Justamente a afetividade na relação de ensino. Parece que esse tema já está esgotado, que não há necessidade mais de falar sobre isso. E também as crenças. Parece que crenças que perduravam no ensino há muito tempo hoje coexistem. Continuam. Essa é a percepção e não é só minha, visto que fui para esse encontro e as discussões, as preocupações eram as mesmas. Então, eu queria trazer um pouco desse conceito básico dentro da teoria, mas de uma forma a tentar mostrar um caminho nosso para desenvolver novos métodos de ensino que atendam a a afetividade e as crenças. É uma publicação antiga, é uma teoria que eu gosto muito, então eu sigo com ela. Este é o título, Operação Global de Ensino de Línguas, dizendo que tudo o que acontece dentro de uma sala de aula é importante para o aprendizado de uma segunda língua. Nesse momento, não conseguiremos falar de tudo que envolve essa operação do ensino-aprendizagem de segunda língua. A gente está falando aqui da abstração sobre a tarefa de ensinar uma segunda língua. O que está em cima. O que está em cima são questões mais abstratas e o que está embaixo são concretas e metodológicas. E esta linha, dentro da prática, é o que a gente percebe dentro da atividade de ensino. Tudo que está desenhado aqui, apresentado, acontece dentro da sala de aula ao mesmo tempo, na relação de ensino-aprendizagem. Então, eu quero chamar a atenção para alguns conceitos que estão apresentados aqui. Então, o primeiro é o domínio afetivo, o controle disso dentro do ensino-aprendizagem. Dentro dessa abordagem, tem a ver com o processo de como se ensina e como se aprende uma língua. Existe o cognitivo, o trabalho cognitivo, existe a afetividade e os aspectos linguístico-culturais. Esses três elementos fazem parte do processo da aprendizagem da segunda língua ou da língua como língua adicional. Com base em Crasher, é uma publicação antiga, mas eu acredito que seja muito interessante, muito válida para a discussão que eu trago aqui, que discute como acontece esse processo dentro do domínio afetivo na aprendizagem. Ele tem várias hipóteses, mas eu vou falar de duas hipóteses aqui. Primeiramente, filtro afetivo. Eu vou usar agora uma metáfora para apresentar isso. É como se durante a relação de ensino, o cognitivo esteja trabalhando,
o aluno ele sente medo, ele às vezes fica envolvido de questões emocionais, ele fica estressado e aí o cognitivo sofre um bloqueio, é como se fosse um monitor e dentro da hipótese acontece um bloqueio. Então é como se o filtro afetivo atrapalhando o trabalho cognitivo. Então dentro desse filtro afetivo, quando ele se sente ansioso, quando ele se sente com medo, o cognitivo para de trabalhar e é como se fosse um monitor e esse monitor desliga, apaga e bloqueia o processo de aprendizagem. É a hipótese do monitor. Esse é o nome dado pelo teórico que eu apresento aqui, que eu acho bastante relevante para o ensino de língua adicional para ouvintes que aprendem língua de sinais. E então, na minha pesquisa, eu tento entender, eu tento compreender as relações existentes e as preocupações existentes de quando você tem o ensino de uma língua que envolve uma modalidade oralizada, escrita e sinalizada. Então, quais são os significados dessas modalidades em aula de Libras para ouvintes? Aulas em que você pode iniciar a aula em língua de sinais e os ouvintes ficam ali dependentes de um suporte na sua língua que é falada. E como se dão essas relações? Com relação às crenças e culturas, o aluno, quando está aprendendo a língua, ele precisa de ter alguns aspectos, como atitudes, atitudinais, ele precisa se posicionar, se expor para a produção dessa língua. Trata-se de uma língua de uma modalidade visual, em que ele precisa de ter certas influências que envolvem tanto as questões culturais, as questões do surdo, ou seja, são diferentes aspectos que influenciam nesse processo e que muitas das vezes esses alunos ouvintes eles se sentem inseguros, amedrontados e isso afeta, influencia diretamente nas relações que ele tem com essa língua. Na minha formação, quando eu me formei, eu fui aos Estados Unidos sozinha e eu sabia o inglês, eu tinha conhecimento da língua inglesa e segurança em falar nessa língua. Então, quando eu cheguei no país, estava na fila da imigração para passar na imigração. E quando foi a minha vez, o policial me bombardeou de perguntas e eu fiquei com medo. E eu me perguntando por que ele está me fazendo essas perguntas. E o meu inglês simplesmente desapareceu. Eu simplesmente não conseguia dizer absolutamente nada. Sumiu. Então, esse meu comportamento mostra que o meu cérebro, enquanto seguindo a hipótese do monitor, ele foi influenciado por um sentimento de medo, de ansiedade, e aquilo bloqueou a minha produção, a minha interação. A vontade que eu tinha era de voltar para o Brasil, de sumir, de desaparecer. Eu fiquei com medo. E por que disso? Não havia problema algum ali. Então eu fiquei aguardando ali na fila, comecei a chorar, enfim. Várias pessoas naquela fila saíam, conseguiam resolver suas questões e eu fui ficando ali e aquilo foi me trazendo uma certa angústia. Eu tinha a língua inglesa boa, mas ela simplesmente sumiu, desapareceu. Então, não é só uma questão de você ter fluência na língua, você também tem algumas influências de ordem psicológicas e que afetam diretamente na produção dessa sua língua. Então, o aluno que é mais tímido, tem alunos
que são menos tímidos, tem alunos que são mais despojados, que gostam de se exibir mais, alunos que gostam de se exibir menos, de se expor menos. Então, são perfis diferentes. E você precisa, de certa forma, saber se esforçar e trabalhar isso no seu aluno para que ele consiga produzir, seja lá o inglês, o português, a Libras, enfim. Porque às vezes você não tem um controle, um domínio das suas emoções e você precisa trabalhar esses controles no seu aluno. Então, essa experiência aconteceu comigo, mas essa é uma experiência que provavelmente acontece com muitas pessoas que se traumatizam, que sofrem algum trauma com alguma língua, seja com o inglês, com o espanhol, enfim. A maioria das pessoas que iniciam contato com uma nova língua, elas passam por um momento de dificuldade. E é por isso que hoje eu trago essa discussão sobre a afetividade, que é um elemento extremamente importante nesse processo. Bom, essa é uma fala de uma pessoa ouvinte, um aprendiz da língua de sinais, e essa fala foi trazida no primeiro dia de aula. Alguém sabe Libras? Tem intérprete? E, mas você está aqui para aprender Libras, por que você precisaria de um intérprete? Então, isso mostra o medo. Então, essa aula acontecia todos os dias da semana e o aluno precisava, ele queria um apoio de um intérprete para que ele conseguisse aprender a língua de sinais. Mas, por exemplo, quando você vai em uma aula de inglês, você não precisa de um intérprete para você. Então, isso tem a ver um pouco com a modalidade da língua, que o aluno está ali, ele não está ouvindo nada, ele não tem nenhum... mas o surdo não ouve nada, então precisaria de um intérprete, de um apoio, um suporte. Então, essa foi uma fala trazida por um aluno aprendiz da língua de sinais. Então, isso demonstra a falta de segurança e o medo que esse aluno tinha em se relacionar com o professor surdo. Próximo. Aqui o exemplo de uma outra fala. Seria bom o intérprete para ele ir falando o que o professor vai dizendo. Estranho isso. Dentro de uma sala de aula em que você está ensinando a Libras, mas a maioria das pessoas ouvintes, aprendizes, elas são ignorantes nesse sentido e elas sentem a necessidade de ter um apoio, um som, algo nesse sentido para poder proporcionar para ela um conforto maior naquele momento de aprendizagem. Essa é uma terceira fala, vinda também de alunos, em que ela diz: a Libras é tão diferente, mas às vezes parece igual ao português nas mãos. Então, esse é um ponto de vista, é uma perspectiva que essa aluna tem, é uma crença que ela tem a respeito da língua de sinais enquanto língua e a dependência que ela ainda traz do português, porque o português ainda é a sua língua de conforto. E para ela, a língua de sinais nada mais era do que um português de maneira sinalizada. Então, ela ainda fazia uma forte relação com o português. Uma outra fala que você tem aqui é que para aprender a Libras é preciso esquecer o português. E aí ela fala que, bom, você precisa esquecer o português para poder aprender a Libras. E o professor surdo, ele precisa, muitos deles têm essa crença de que você precisa esquecer o português. Mas, por exemplo, se eu vou fazer uma aula de inglês, a maioria dos professores de língua inglesa, eles têm essa crença de que quando o aluno chega na sala de aula para aprender o inglês, ele precisa esquecer o português? Esquece, vamos direto em inglês. Ok, isso faz sentido, mas quando você está aprendendo uma segunda língua, a sua primeira língua ela serve como um suporte para que você consiga ser introduzido nessa segunda língua.
a proibição do português, desde o início, muitas das vezes, pode fazer com que o seu aluno saia. Isso pode influenciar com relação ao nível de evasão, ao índice de evasão na sua aula. Então, o português, na verdade, eu compreendo a necessidade de se tirar o português, mas há momentos nesse processo de aprendizagem em que o português ele é importante para esse aluno, como um suporte. Volta, por favor, aqui. Pedir para eu parar de escrever é o mesmo que amarrar as minhas mãos. Então, há professores que proíbem a escrita do aluno durante as aulas, porque quando ele faz alguma anotação, pressupõe-se que ele vai perder alguma informação, porque em uma aula de Libras, a visão é algo extremamente importante. O aluno precisa estar atento ali, é um espaço em que a visualidade ela ocorre a todo tempo, o aluno precisa estar atento a todo momento. Mas essa fala desse aluno remete a algo que, bom, se eu faço uma anotação é para que eu consiga memorizar. E os alunos pediam assim, apelo, porque eles disseram, bom, é conflituoso, é sempre um momento de muita tensão. Tem professor que proíbe, tem professor que diz que pode, e aí era um momento de muita tensão e teve esse aluno especial, ele abandonou a disciplina. Então, o professor está correto nesse ponto de vista, mas o aluno também está. Então, isso requer uma certa flexibilidade. É necessário que o docente tenha essa flexibilização com o aluno. O português ele tem que ser retirado, mas de uma maneira natural, porque caso contrário, lembrem-se, você pode ocasionar o bloqueio desse aluno no aprendizado. Aqui uma outra fala em que ele diz: ele tem que entender que nós precisamos da escrita, retirar a escrita nesse processo é algo que é necessário. Então, o curso, a escrita, ela deve ser retirada de maneira gradativa, de uma maneira natural, porque esse aluno ele vai conseguir perceber essas mudanças. Se eu, enquanto professor de inglês, quero que os alunos venham até a mim para aprender a língua, eu preciso ter um diferencial para poder ofertar com esse aluno. E no caso da língua de sinais, algo que deve ser ofertado é essa questão da afetividade e da paciência com esse aluno que é aprendiz. Uma outra crença e percepção que eu pude observar nos meus dados é com relação a essa fala, variedades. Então o aluno diz, o sinal que o professor fez não é assim, um amigo surdo me ensinou de outro jeito. Ou seja, no processo de ensino é importante que haja essa variação e que o aluno tenha conhecimento sobre isso. Você tem um professor surdo e que precisa aceitar e repassar essas variações para os alunos, porque o Brasil é um território extremamente grande e nós não temos uma sinalização padrão, uma padronização em todo o Brasil. Existem essas variações e elas são importantes de serem ditas. Então, na língua escrita, nós temos uma padronização, mas nós sabemos que nas línguas orais, essa padronização também ela não ocorre. O mesmo na língua de sinais. Então, isso é importante de ser dito para os alunos. Uma outra fala
com relação à visão de língua e aprendizagem. Então, para aprender a Libras é preciso você aprender gramática. Então, assim como no ensino de línguas orais, do inglês, por exemplo, que você vai, muitos dos cursos dos docentes, eles priorizam a gramática. Quando você aprende pela gramática, é claro que quando você está produzindo uma língua, você faz uso da gramática. Quando você está batendo um papo, você faz uso da gramática. Mas isso acontece de maneira inconsciente. Isso está dentro da língua. É importante de ser dito numa comunicação, numa relação com outra pessoa, você faz uso dessa gramática. Mas existe um momento da aula em que você traz o enfoque para a gramática e não todo o processo ser focado na gramática. Porque no momento conversacional, não é nisso que a gente pensa e este aluno precisa ter consciência disso. Então, quando você... a maioria das pessoas ficam presas na gramática, dependentes da gramática. Então, essa é uma crença existente de que a gramática é algo essencial e que deve ser trabalhado o ensino da língua pautada na gramática. Mas isso influencia na produção da língua por esse aluno. Então, não adianta depois o aluno vai embora e eu entendi que a Libras tem classificadores, tem fonologia, tem uma morfologia, mas e a produção dessa língua? Ela é nula. O aluno não consegue interagir, se comunicar com um surdo. Então, é muito importante se atentar a essas questões. Existem momentos da aula em que você precisa fazer uso de outros recursos e não somente da gramática. Uma terceira fala eu queria aprender mais vocabulário para treinar em casa. E essa foi uma perspectiva, uma crença vinda do aluno com relação à visão de língua e aprendizagem. Então, esse processo de somatória de sinais para a produção na Libras não é um processo favorável. Muitos professores no passado e também em sala de aula, na sala de aula do inglês, os professores disponibilizavam vocabulário, bombardeavam esses alunos de vocabulário, e somente vocabulário. Mas e para se comunicar? Esse vocabulário ele não trava conexões ali e o aluno ficava perdido na produção da língua. Então, a língua não é uma somatória de vocabulários. É muito mais do que isso, vai além disso. Existem outras questões mais complexas que envolvem. Então, é necessário mudar essa perspectiva de que o ensino de sinal, 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 sinal vai resolver o ensino da língua para esse aluno. Isso, na verdade, não resolve, não adianta nada. Então, o professor vem e tem o tema animais. E aí tem ali aquela lista de palavras para o aluno aprender os sinais desses animais. Aí amanhã ele vem com materiais de supermercado. Enfim, ele vai trabalhando por campo semântico ali. O aluno aprende os vocabulários, os sinais, mas ele não consegue colocar aquilo em prática, ele não consegue produzir aquilo na língua de sinais. Próximo. E quais são as dificuldades desses alunos ouvintes? Bom, são várias, como vocês podem ver aqui. O professor ele precisa se atentar a todos esses elementos e trabalhar numa sala de aula numa perspectiva comunicacional, uma produção que vá favorecer a comunicação. Aqui eu apresento algumas competências linguísticas. Atualmente o ensino da língua de sinais, ele tem se baseado e focado mais na competência gramatical. O enfoque para a gramática é muito forte, basicamente na questão do vocabulário, mas nós temos outras competências que também devem ser exploradas, assim como a textual, a elocucionária, sociolinguística, e todas elas favorecem no processo de comunicação. Aqui, a minha proposta de uso de ensino de línguas é que você trabalhe baseada no conceito do top-down e bottom-up. Eu gosto muito, particularmente, do processo de bottom-up, que tem a ver
eu não sei se vocês se recordam, mas no processo de alfabetização, o professor ele ensinava A, B, C, D, primeiramente o alfabeto. Então ele ia trabalhando letras, depois essas letras articulavam com outras e formavam sílabas, e posteriormente você ia para as palavras. Isso faz parte do sistema top-down. Então você começa do menor para o maior. E o bottom-up é o processo reverso. Você começa do maior para o menor. E como fazer o ensino de línguas baseado nessa perspectiva do bottom-up? Textos, gravuras, tiras. Eu adoro isso no ensino de língua inglesa, no ensino de outras línguas, porque você trabalha a criatividade do aluno. Então aqui, por exemplo, nós temos um tema de animais, você pode trabalhar o tema animais, né, com essa figura, com este texto, e você tem a presença de cães e de gatos. E o que é possível você trabalhar aqui? Classificadores, gramática, vocabulários, narrativas, cores, enfim, você consegue explorar diferentes elementos a partir deste texto, deste tema. O segundo texto, também uma tira, e a partir dessa tira você consegue trabalhar a expressão corporal, expressões faciais, o discurso propriamente dito, consegue trabalhar emoções e intenções do discurso. O professor consegue trabalhar o ensino da língua a partir de textos, de gravuras, e aí você consegue, por exemplo, trabalhar a questão da personificação, o contexto em que o professor consiga, de certa forma, ensinar de maneira contextualizada, esquecendo essa ideia de sinal, palavra, fazendo o ensino a partir de textos. Essa é uma sugestão e algo que eu acho bastante interessante. Aqui, uma outra forma de texto é um texto em vídeo. Não sei se vocês conhecem esse vídeo é de um surdo, e ele está ali conversando com um gatinho. Então o aluno percebe, ele acha interessante, porque ali nós conseguimos explorar, inclusive, elementos culturais da pessoa surda. Então isso ajuda na produção. Quando você tem um texto completo, o aluno ele consegue acompanhar, ele consegue se expressar, ele consegue ter ideias, ser criativos, ele consegue fazer uma produção, uma narrativa. E daí, qual a importância de se aprender uma nova língua? Qual seria a importância de se aprender uma língua nova? Bom, não importa se seja lá o inglês ou a língua de sinais. Não é apenas aprender palavras diferentes, não, mas aprender uma nova forma de pensar sobre as coisas. Próximo. Uma pesquisadora da área de ensino de línguas disse que a importância tem a ver com uma linda oportunidade de experienciar, de perceber outra identidade linguística, de viver e perceber o mundo de uma forma diferente. Eu comecei a entender não somente a vida dos surdos, mas minha vida de ouvinte melhor. Essa foi a fala de uma aluna, e ela conseguiu estabelecer uma relação, porque ela nunca havia até então se relacionado com uma pessoa surda, e essa relação, esse ensino fez com que ela se compreendesse inclusive enquanto ouvinte. Então, eu finalizo a minha fala com essa citação: não há saber melhor ou saber pior, há saberes diferentes. Muito obrigada. Agradecemos a professora Audrey Esser pela excelente palestra. Temos tempo para uma pergunta,
Então, convidamos alguém que tem interesse em realizar algum questionamento. Bem, primeiramente eu gostaria de parabenizar pela sua excelente fala. Aprendi muito a partir dessa interação sua conosco. Aprender principalmente essas questões de segunda língua, com foco em segunda língua, num contexto internacional. Excelente palestra, de fato. A partir de toda a sua fala, eu fiquei refletindo sobre esse momento histórico que nós estamos vivendo, em que a tradução e a interpretação ela já vem sendo desenvolvida há um certo tempo com a comunidade surda, e é importante dessa interação. Então, estamos vivendo um momento diferente em que o ensino de língua tem um contato diretamente. Nós estamos com alunos agora que começam a ingressar no curso sem saber língua de sinais, diferente de um perfil que nós tínhamos antes, de profissionais que aprendiam língua de sinais, já sabiam língua de sinais e depois ingressavam no curso. Então, de que maneira você pode pensar na metodologia de ensino que auxilie aos alunos que estão entrando nos cursos de formação de tradução e interpretação sem saber língua de sinais? Bom, essa é uma pergunta ótima e bastante desafiadora, porque nós temos os cursos de bacharelado e de licenciatura que são um desafio de fato. Muitos que são formados, por exemplo, em letras em inglês ou letras espanhol, enfim, sofrem esses mesmos desafios. Então, é triste dizer, mas 4 anos é muito pouco. Então, essa talvez seja uma das discussões, porque o aluno chega no curso de Letras Libras e a primeira dica, a primeira orientação é que esse aluno procure a comunidade surda para se relacionar. Para ter esse contato, essa interação com pessoas surdas, com profissionais que atuam na área, mas hoje em dia os surdos eles estão bastante ocupados com outras tarefas, então este encontro acaba sendo algo mais um fator complicador. Então, eu acho que é muito importante, ainda diante dessas dificuldades, que esses alunos tenham mais contato. E também a gente tem os mesmos problemas que acontecem no Letras Libras, a gente tem também no curso de Letras e Outras Línguas. Então, o aluno se matricula e ele vai desenvolver essa fluência ao longo do curso. Mas, na verdade, o correto seria que eu concordo na possibilidade desse aluno sair fluente, mas eu penso que é um desafio para os formadores desses alunos. Podemos abrir ainda para mais uma pergunta, ainda temos tempo. Muito importante a pergunta do meu colega Vinícius, que ele fala sobre a formação, o ensino de línguas na formação do tradutor e intérprete. Por outro lado, eu trabalho com ensino de Libras na universidade como língua adicional. E é um curso de 6 meses, né? Uma carga horária muito curta de a pessoa aprender línguas de sinais apenas em 6 meses. Então, eu gostaria de pensar para você como que nós podemos pensar em materiais didáticos e a didática de ensino, como isso é encontrada no currículo. Essa também é uma dificuldade. Na verdade, faltam materiais que possam, de certa forma, estimular essa criatividade desses alunos. Eu acredito que mudando daqui para frente a formação, esses elementos na formação, e esse processo ele não é rápido, ele é demorado. Cursos com cargas horárias curtas, talvez algo que deva ser realizado é a luta para
ampliar essa carga horária, porque a gente acredita que os professores eles precisam também incentivar os seus alunos a buscar esse conhecimento fora, essa interação fora, porque somente o ensino dentro da sala de aula não vai propiciar essa fluência para esse aluno, e independente da carga horária que esse curso tenha. Então, esse aluno, ao viajar, ao conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, ele vai ter contato com a língua. Quando você aprende o inglês, por exemplo, seja pela internet ou você tem que aplicar aquilo que você aprende na prática. Então, seja indo para um país falante daquela língua, tendo contato com amigos, enfim, o mesmo deve acontecer com a língua de sinais. Então, a gente precisa tentar, uma luta que nós precisamos fazer é tentar mudar essa carga horária ou algo do tipo.